Olá, a lei específica da Guarapiranga completa 11 anos de existência. O reservatório atende 4 milhões e 100 mil moradores. A necessidade de revisão da política que define a área de proteção e recuperação dos mananciais da bacia do Guarapiranga é tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. O ambientalista Mauro Scarpinati, ele é o idealizador do Abraço à Guarapiranga. Guilherme Tcheco, pesquisador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, e o deputado Geraldo Cruz, do PT. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Mauro, 11 anos se passaram, qual é a contribuição da lei específica da Guarapiranga em relação ao uso e ocupação do solo de maneira adequada naquele local, compartilhamento das águas? Pois é, eu acho que essa questão é que nós estamos procurando respostas, porque há 11 anos, curiosamente eu estava me lembrando agora que há 11 anos eu participei desse mesmo programa para discutir a lei da Guarapiranga quando ela foi aprovada. E a expectativa que nós tínhamos é que haveria uma redução da ocupação das áreas de mananciais e que as ocupações que já eram ocupações consolidadas seriam regularizadas e que, enfim, receberiam a infraestrutura necessária. E isso não aconteceu. Ao contrário, o que nós percebemos hoje é que há um processo contínuo de ocupação dessas áreas e que vem comprometendo cada vez mais o manancial Guarapiranga como um importante fornecedor de água para a cidade de São Paulo. A qualidade da água da represa do Guarapiranga tem sido comprometida, foi comprometida durante todo esse tempo. Então, eu fico aqui me perguntando, estava refletindo exatamente assim, o que é que efetivamente avançou. E eu acho que não avançou. E não é por falta de instrumento legal. O instrumento legal existe. Não avançou porque a existência do instrumento legal pressupõe uma série de outras ações, de políticas públicas e tudo mais, que possam garantir a aplicação desse instrumento. E não foi o caso. Então, é meio frustrante. Guilherme, a sua avaliação, a mesma pergunta, o que é que aconteceu nesses 11 anos? O instrumento legal existe, conforme destacou o Mauro, mas faltaram as políticas públicas, como é que você observa? Olha, Mauro, o convite da Assembleia Legislativa para a gente falar sobre a lei específica da Guarapiranga é uma ótima oportunidade, porque eu compartilho totalmente da interpretação do colega Mauro. Os instrumentos legais existem, mas os mananciais não estão em pauta. Não há uma preocupação real com os mananciais. E isso é uma responsabilidade compartilhada por vários entes. Então eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre a lei específica da Guarapiranga, 11 anos depois da sua criação, é uma ótima oportunidade para a gente emplacar essa agenda. Quer dizer, tivemos uma crise hídrica de 2 anos, que comprometeu o abastecimento público da maior aglomeração da América Latina, e depois que voltou a chover, parece que estamos bem. E, na verdade, não estamos nada bem. Se os nossos mananciais, se as nossas fontes produtoras de água não estiverem no centro dessa agenda, vamos continuar mal por mais alguns anos. Deputado Geraldo Cruz, o que foi que aconteceu? O Mauro destacava dessa expectativa que existia há 11 anos, um trabalho feito aqui na Assembleia Legislativa, um debate intenso entre os deputados, audiências públicas que foram realizadas e de lá para cá, pouquíssimo resultado. Primeiro, cumprimentar aqui os meninos, o Guilherme, o Mauro, cumprimentar você também, a equipe da TV Assembleia, por essas iniciativas de fazer debate tão importante como esse para a nossa sociedade e até para o momento que nós estamos passando e passamos recentemente com a crise hídrica que o São Paulo pode cair nela a qualquer momento, que não foi feita nenhuma medida, não foi tomada nenhuma medida pública de investimento para que pudesse evitar outra crise que pode acontecer. Mas eu gostaria de primeiro contextualizar um pouco qual o objetivo da lei específica Guarapiranga, né? Quando ela surgiu, por que surgiu. E foi um debate muito bom, porque ali naquele debate da sociedade civil e da Assembleia,
o Mauro lembra muito bem disso, que eu lembro da participação dele, havia muitos interesses em jogo. E a pressão maior, por incrível que pareça, quem será os maiores beneficiados com a lei específica Guarapiranga, no sentido de preservar uma área como é a nossa região? Com certeza é a população. Mas, infelizmente, Mauro, ela não consegue participar desse debate, a massa acaba participando alguns representantes de entidades com boa representação, como é o caso das que estão aqui hoje, mas tem uma ausência popular muito grande. Então, qual que era a ideia de fazer isso? Foi tirado, tinha plano, tinha medidas a ser feitas para que recuperasse, que a ideia não era destruir mais, a ideia não era ter ocupação, continuar a ocupação ainda desordenada, e a ideia principal era recuperar as áreas que foram ocupadas indevidamente, no sentido de que aí iria investimento do Estado, até no caso de alguma remoção, de urbanização de áreas que já estão lá assentadas há muitos anos, né? Vamos lembrar qual que eram as políticas que a lei específica diz. Mas também ela abriu uma possibilidade para os municípios crescer de uma forma de implantação de algumas indústrias, de algum desenvolvimento econômico para as cidades daquela região, de que, com certeza, os planos diretores, eu falo mais especificamente de Imbu, que ela foi importante para Imbu. Porém, ela não foi colocada em prática no seu como um todo. Principalmente, vamos falar aqui, quem é o principal poluidor da represa Guarapiranga? A Sabesp. É o principal. Ah, mas é o povo? Não, mas o povo paga um esgoto para a Sabesp que ela joga nos rios que vai desaguar no Guarapiranga. Nós temos a Sabesp fez um tratamento no Imbu, no rio Imbu-Mirim. Aproveita, vá um dia lá para ver. No dia que ele não consegue bombar para o Guarapiranga, onde é que ele joga? No rio que ele não consegue bombar para onde eles têm, que é em Barueri, né? O coletor central em Barueri, que é onde é que joga? Na Guarapiranga. No rio que vai 35% da água que o Guarapiranga recebe passa pelo rio Imbu-Mirim. Dados da Sabesp, não é dados meus, são da Sabesp. E ela tem lá e lá ele joga lá. Desregularização. Bom, vamos falar isso. Esse é o maior poluidor. Não é porque eu estou pagando o meu esgoto. A Sabesp foi lá e ligou e me cobra e disse que ia tratar e não trata. Isso eu estou falando apenas de um pequeno, muito, muito pouco, não chega nem menos de 10% do esgoto que a Sabesp coleta na região que está feita a coleta correta. Então ela é a principal poluidora do Guarapiranga, é a Sabesp. Segundo, acho que nós estamos fazendo, vai ter várias plenárias agora, nós estamos abrindo um debate aqui a partir da Assembleia, vamos fazer audiências públicas na região, nos municípios da região do Guarapiranga, vamos fazer também em São Paulo, e vamos fazer em vários lugares que a ideia é debater. A lei está completando 11 anos. O que avançou? Essa pergunta que nós também queremos fazer. Eu posso aqui falar bastante coisa que, no meu ponto de vista, não avançou. Como eu disse, esse da Sabesp, mas também das invasões. As invasões ainda estão acontecendo e é uma coisa difícil para você controlar isso. Se não for uma lei rigorosa, que garanta uma participação social ativa, participativa diariamente, é difícil, porque você muda de gestor. Na época, eu estava um prefeito naquela época. Hoje não estou mais. Acho que tem prefeitos que estão cuidando bem da nossa região, mas tem uns que estão fechando os olhos para as ocupações irregulares que vai trazer problema para nós. Então, isso está fazendo mais ainda a gente apressar esse debate sobre isso. Eu penso, por fim, para que a gente possa bater um papo aqui entre nós quatro, que eu acho que falta uma política pública de Estado para a questão da ambiental no Estado de São Paulo. Acho que nós temos uma ausência de uma política pública que determina a partir do Estado. Não estou dizendo do Alckmin. O Alckmin hoje que ele é governador, mas logo, logo ele não será mais. Mas eu estou falando de uma política de Estado que é diferente de uma política do gestor. O gestor tem que aplicar a política de Estado. Nós precisamos definir uma política clara, objetiva, séria, com rigor para a questão ambiental no Estado de São Paulo. Mauro, tem coisas difíceis da gente entender. O deputado destacou essa questão da Sabesp jogando o esgoto na Guarapiranga. A gente que está por dentro do tema não consegue entender determinados assuntos, determinados aspectos do assunto, o que dizer da população que não tem lá muita informação. A Sabesp joga esgoto na Guarapiranga para depois tratar essa água para fornecer para os moradores, quer dizer, há um contrassenso aí. Eu acho que é o único caso no mundo em que uma empresa que visa lucro, porque a Sabesp
é uma empresa de economia mista, portanto, ela tem uma participação do Estado, preponderante do Estado, mas também tem acionistas privados. Mas eu acho que é caso único no mundo de uma empresa que ela danifica a matéria-prima do seu produto. Ou seja, ela polui a Guarapiranga para depois tratá-la. É um contrassenso. E tanto é verdade aquilo que eu estava dizendo, e veja, isso que o deputado Geraldo Cruz colocou, que ela despeja o esgoto, por exemplo, quando não consegue bombear para a estação de tratamento de Barueri, despeja no rio Imbumirim, que vai desaguar na Guarapiranga, é real, está lá para quem quiser ver. É só ir lá e visitar. Eu quero chamar a atenção por uma coisa anterior à lei. A lei é de 2006. Eu ainda tinha bastante cabelo e era bastante garoto, mas em 1990 eu participei do lançamento do programa Guarapiranga. Tem isso. No governo Fleury. Final do governo Quercia e início do governo Fleury. Pouquinho antes da Rio 92. O programa Guarapiranga, que foi na época financiado por agências internacionais, depois virou o programa Mananciais. E ele previa isso há 27 anos. 27 anos. E ele previa a retirada de todo o esgoto que era jogado na Guarapiranga. 27 anos depois, nós estamos aqui discutindo Mauro, o esgoto que é jogado dentro da Guarapiranga pela concessionária Sabesp, que é responsável pela coleta de esgoto e pelo tratamento da água da Guarapiranga. A água da Guarapiranga piorou tanto de qualidade que hoje, na estação de tratamento do Alto da Boa Vista, se faz aquilo que se chama tecnicamente de tratamento terciário. Ou seja, a água primária que você retira é de tão baixa qualidade que você precisa de uma fase a mais de tratamento para torná-la potável. E aí eu quero chamar a atenção de outros aspectos ainda com relação a essa questão da Sabesp. Veja, a Sabesp, no ano de 2012 e 2013, ela teve um lucro de aproximadamente 2 bilhões de reais. No ano de 2014, que foi o ano da crise de abastecimento, eu me recuso a dizer que foi crise hídrica, porque crise hídrica é quando você não tem água. Crise é quando é algo que acontece de repente, de maneira inesperada. O que aconteceu em 2013, 14, 15, sobretudo 14 e 15, não foi inesperado, todo mundo sabia que ia acontecer, e água nós tínhamos, só nós não tínhamos água boa para abastecer as pessoas. Então foi crise de abastecimento e não crise hídrica. A Birim estava cheia d'água. Então, a água tinha. O Tietê tem água e teve água. A água tinha. Só que nós, durante décadas, sujamos esses rios. Mas só para voltar aqui, 2012, 2014 e 2013, Sabesp teve aproximadamente 2 bilhões de lucros. 2014, 500 milhões. 2015, 900 milhões. 2016, 3 bilhões de lucro. O que mudou? Mudou que a Sabesp, ela vai dizer o seguinte, se você for perguntar, ela vai dizer, não, o lucro explodiu em 2016 porque nós paramos de dar o bônus para quem consumia pouca água. É verdade, mas isso só não explica. Parcela. Na verdade, o que houve, a Sabesp deixou de investir em mananciais, tá? Como a Guarapiranga, tá? E o próprio programa Tietê. Se você ver, o investimento do Tietê caiu nesse período. Então, assim, tem uma lógica por trás de tudo isso que foge ao controle, e eu quero aqui encerrar essa fala, que foge ao controle daquilo que o deputado Geraldo Cruz estava colocando, que é o controle da população. Guilherme, falamos da Sabesp, agora vamos falar das prefeituras, que elas também, em todas as cidades ali do entorno, têm um papel preponderante a partir da elaboração dos seus planos diretores.
As prefeituras cumpriram este papel? Olha, Mauro, retomando o que o deputado comentou, as possíveis soluções para uma região de manancial envolvem soluções integradas, né? Elas necessitam de política de Estado entendido aqui como uma instituição. Então, se não houver essa integração entre governo de Estado, concessionária, prefeituras, a gente sabe e a gente viu que o que vem acontecendo não vai ter solução. A percepção que a gente tem, visual até, é de que as prefeituras falharam bastante em conter as ocupações irregulares. E isso não se trata de colocar em dois diapasões diferentes, num diapasão diferente, em extremos diferentes, a questão ambiental e social. Se trata de entender que para o manancial estar bem, para ele estar saudável, existem lugares que precisam estar conservados. Então, essa questão das ocupações irregulares prejudicou bastante a situação da Guarapiranga. E aí eu trago um dado, já tentando propor algumas soluções, propor algum norte para a gente pensar em soluções para o Guarapiranga, por exemplo. Eu trago um dado aqui que o IDS, o Instituto de Democracia e Sustentabilidade, junto com o Laboratório de Geoprocessamento da Poli, USP, a gente fez um estudo sobre os mananciais paulistas. E dentre eles olhamos a região da Guarapiranga e Billings como um todo. E o diagnóstico que a gente chegou é o seguinte: 58% da região do entorno do manancial tem um potencial, tem vegetação nativa e, portanto, deveria ser objeto de ações de conservação, exatamente para evitar essas ocupações irregulares. Isso daria mais ou menos 62 mil hectares. E, por outro lado, 8% de toda a área do manancial deveria ser restaurada. São locais onde não há ocupação ainda, mas há solo exposto e, portanto, deveria ser objeto de uma intervenção de restauração. Isso daria mais ou menos 8 mil hectares, o que daria mais de 12 milhões de mudas. Então, esses dados eles apontam para a gente possíveis soluções, né? Você comentou do papel das prefeituras, Mal, mas a gente também tem que lembrar, por exemplo, que o programa Nascentes do governo do Estado de São Paulo, um programa em que a sua concepção é muito interessante, mas que suas metas são muito tímidas. Então, por que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente, não olha para esses dados que a gente está colocando aqui e para a situação que o Guarapiranga está, e por que não prioriza as ações de restauração nesses lugares que a gente já identificou? Então, seria uma possibilidade de solução para essa região. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei específica da Guarapiranga, que completa 11 anos em vigor, 11 anos de existência e tem a necessidade de revisão. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando dos 11 anos de existência da lei específica da Guarapiranga. Deputado Geraldo Cruz, ainda nessa questão das prefeituras, quais são as contrapartidas que os municípios teriam que ter dado ao longo desse tempo nesse trabalho lá no Guarapiranga? Então, como já foi falado aqui da política de Estado, quando a gente está falando da política de Estado, não é apenas o Estado, só o governo do Estado. É o Estado amplo. São os antes, são o município, o Estado e a União. São os três antes que precisa, essa lei, para ela colocar em prática e ter sucesso, precisa ter ação conjunta dos três, o que não acontece em São Paulo. Como nós falamos sobre a falta de uma política pública ambiental para São Paulo, ou seja, de uso da água, de recuperação, de buscar outras alternativas, essa não existe em São Paulo, é zero. Espera que São Pedro chova, enche a Guarapiranga, eles tratam e vai e vende a água e não tem um retorno desse. A lei, dos 11 anos da lei, que eu acho que era o mais interessante a gente falar disso, como eu disse no começo, ela visava, primeiro,
fazer a remoção daquelas pessoas que estão morando irregular e que estão jogando esgoto clandestinamente dentro da represa. Isso era o alvo principal, né? O Mauro falou um pouco sobre isso. E ela deixou de ser, eu como cidadão, jogar direto e passar a ser a Sabesp como uma instituição pública que tem a responsabilidade de zelar pelo meio ambiente, ela mesma jogar e então poluir o Rio Guarapiranga, como eu falei antes do Mboi-Mirim. Que eu acho que muitas prefeituras, e aí tem um reclamo da população, por várias razões, dos prefeitos especialmente. Primeiro que ele não recebe nada em troca para preservar o meio ambiente. Então ele preserva lá, alguns que preservam. O Mauro estava falando aqui de, por exemplo, Embu Guaçu. Mas são todos iguais. Juquitiba é assim, São Lourenço também, Embu tem uma grande contribuição. Mas o Estado não criou a compensação por conta disso. Ou seja, a cidade não se desenvolve porque tem que não é um problema, o meio ambiente é solução, mas precisa você saber como desenvolver uma região sem que você destrua o meio ambiente. Então é isso que eu estou falando, precisa dessa política. Acho que esse debate que nós vamos fazer agora, que nós vamos começar as audiências públicas, não começando, ele vai colocar na mesa todas essas questões. Talvez, quando foi criada a região metropolitana, uma coisa puxando a outra, que a gente esperava que também tivesse uma política de orçamento do Estado para a região metropolitana, que aí sim, ninguém não faz nada sem dinheiro, não tem milagre. Tem que ter recurso e tem dentro da política, quando você estabelece e prioriza, você tem que colocar recurso, o que o Estado não faz. Hoje o Estado de São Paulo não faz. Então, as prefeituras, alguns prefeitos têm fechado os olhos para a ocupação irregular, porque a ausência da política de moradia, a ausência de políticas públicas nesse sentido, leva a população organizada a ocupar a área pior do que a população organizada a ocupar, que são poucos. É ainda especulador imobiliária, pessoas com imobiliárias ocupando e vendendo as áreas clandestinamente. Esse que é o grave, porque da lei para cá, Mauro, nesses 11 anos, não diminuiu essa ocupação. Ainda hoje você vê imobiliária vendendo os lotes dentro dessa área que não poderia ser vendido sem aprovação. Não tem aprovação das prefeituras, não tem da CETES, não tem do Estado, não tem de ninguém. Então tem essa também que é um grande problema de fiscalização. Aí você vai na Polícia Ambiental, chega lá, tem meia dúzia e um carro para fazer uma região grande, por exemplo, como é a nossa, né? Só para concluir. Então isso está nos preocupando, que daqui a uns dias, se há 11 anos atrás a gente tinha ainda muitas áreas ainda preservadas, hoje diminuiu muito essas áreas. Nós estávamos falando da lei de compensação, quando você tentar explicar aqui na linguagem mais que eu entendo, popular, é de dizer, olha, eu vou construir ali um quociente daquela área lá, tem uma área, tem 1.000 metros, eu vou construir 70 e eu vou dar uma compensação por essas áreas, também vou compensar numa recuperação de uma área ambiental. O que a lei estadual fez? A lei permite que o explorador daquela área, para compensar, ele pode comprar uma área, por exemplo, vou falar de Embu. O cara está fazendo um investimento no Embu, lá ele tem que dar uma compensação de 10 milhões, por exemplo. Aí ele vai e compra uma área em São Lourenço da Serra ou em Juquitiba e dá ela como compensação. Olha, e o que valeu para o ambiente de Embu? Não recuperou nada, não recuperou a margem do rio e nem outra destruição que já havia. Então a lei foi um erro muito grande aqui. A compensação tem que ser no local, né? A compensação deveria ser no próprio município. Ou, sei lá, se fosse uma extrema, né? Às vezes você tem uma divisa, como nós fazemos divisa com Tapicirica, por exemplo, né? Tem o Parque das Artes lá que o prefeito tentou fazer, mas não conseguiu ainda. Pois bem, então ali você está dentro daquele leito, vamos dizer, no leito do rio, se fosse aí, tudo bem, eu acho que seria. Mas não, é para uma outra região. É um absurdo essa compensação. Segunda, quando a compensação, que o prefeito também pode exigir em espécie, por exemplo. O que é espécie? Em dinheiro. Que ele vai e faz por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que seria bom. Eu tenho lá uma área que é ocupada lá na margem do rio, o sujeito está implantando uma indústria que vai me dar uma compensação lá de um valor bastante significativo. O que eu tenho que fazer? Aquela área que está ocupada desordenadamente, eu vou lá, ou urbanizo, removo algumas pessoas, faço o tratamento de esgoto e tudo deixo bonitinho. Aí seria ótimo. Não, mas isso não está acontecendo. Algumas compensações, não só indo para outro município,
mas também está sendo distorcido esse investimento que deveria ser na recuperação da margem do rio, por exemplo, né, no nosso caso do Mboi-Mirim, ela está indo para outras destinações que às vezes a população não sabe. Por isso que eu falei no começo aqui, é importante, você que é cidadã, procura participar. Se tiver um movimento ecológico na tua cidade, procura participar. Ecologia não é uma coisa de gente rica, ela é uma coisa de sobrevivência. Ou nós cuidamos dela, ou daqui a uns dias a gente não tem o que respirar. Deixa eu participar sobre essa questão dos instrumentos econômicos, né? Como é que eles podem nos ajudar e entender aí sim o meio ambiente como um bem mesmo. E aí tentar também traduzir essa linguagem mais difícil para que as pessoas possam entender. Existe uma política nacional de recursos hídricos que estabelece que a água é um bem de domínio público, só que dotado de valor econômico. E isso, o que isso implica na prática? Quem usa a água em quantidades muito grandes, como por exemplo uma concessionária de serviços de saneamento, como a Sabesp utiliza as águas do Guarapiranga, existe um instrumento chamado cobrança pelo uso, em que quem está usando aquela água paga um valor para os comitês de bacia, responsáveis por aquela bacia. E veja, há uma falta de transparência total em relação a esses números. Não se sabe o quanto a Sabesp, por exemplo, paga ao comitê do Alto Tietê, que é onde o Guarapiranga está, pela utilização dessa água. E isso sim seria uma ótima fonte de recursos para também nos ajudar a melhorar a situação dessas águas. Mas, e aí eu acho que sim, né, já que a gente está falando aqui da atualização da lei, eu acho que faltam mecanismos ou a implementação de mecanismos para que essa transparência seja efetiva e para que a gente consiga saber aonde se os instrumentos estão funcionando e para onde esse recurso está indo, quais são os investimentos que a gente está fazendo deles. Ô Mauro, se o poder público não consegue evitar novas invasões, não invasões, mas novas ocupações, pessoas que chegam lá às margens do Guarapiranga e fazem as suas moradias, não consegue também retirar aqueles que estão lá, não consegue urbanizar para resolver a vida das pessoas que vivem lá. Não seria o caso de comprar terras? Essa não seria uma ferramenta, um mecanismo eficiente? Comprar terras ali do entorno e fazer com que esse espaço pertença ao Estado a partir daí? Não creio que comprar terras, mas tem outros mecanismos. Por exemplo, a região de Parelheiros durante muito tempo foi uma região produtora de frutas e verduras para São Paulo. E isso caiu a partir da década de 70, 80, 90, caiu muito essa produção. E foi retomada agora, a partir da década de 90, foi retomada com a produção de orgânicos. A Prefeitura de São Paulo, no novo plano diretor, colocou toda a região de Parelheiros como uma área rural. E aqui não é o rural, nós discutimos isso muito em audiências públicas, não é o rural arcaico, que ninguém vai ficar andando lá de carroça de boi, não, é rural com internet, é rural, enfim, é o rural moderno. Rural moderno. Exatamente. Os produtores de Parelheiros, de produtos orgânicos de Parelheiros, estão indo muito bem, obrigado, vendem totalmente a sua produção, aliás, não conseguem produzir a demanda que tem, tá? E ninguém vai ficar rico com isso, ninguém vai ficar milionário com isso, mas estão vivendo muito bem e trabalhando lá naquela região e mais do que trabalhando lá naquela região, preservando aquela região como para produzir água para todo mundo. Veja, poderia se fazer o que se faz, a Sabesp diz, por exemplo, pegando de novo a Sabesp se orgulha de ter ações na Bolsa de Nova York. O que é que Nova York, que é uma grande cidade como São Paulo, maior que São Paulo, faz para se abastecer de água? Aquele que tem, no entorno da cidade de Nova York, que tem uma terra e que preserva as nascentes, que preserva a mata, tá? Exatamente porque tem que ter floresta para ter água, para abastecer a cidade de Nova York de água, recebe uma compensação financeira por isso.
Ou seja, o Estado não precisa de ser dono de terra e comprar terra. Não, a terra existe, o proprietário está lá. Você tem que compensá-lo porque ele está, na verdade, preservando a mata, preservando essas nascentes, ele está abastecendo de água a cidade. Então, se você fizer esse tipo de arquitetura, de combinação, tá? Você consegue isso. E eu queria dizer uma outra coisa aqui com relação ao que o deputado Geraldo Cruz falou sobre compensação ainda, sobre os municípios, sobre alternativas de geração de trabalho e renda nos municípios. Veja, os municípios se ressentem muito, e com razão, de estarem amarrados por legislações que muitas vezes impedem, na visão de alguns municípios, o desenvolvimento tal. Impedem, na verdade, um modelo de desenvolvimento, um tipo de desenvolvimento, a instalação de determinados tipos de indústrias, mas não de todos. Você tem atividades hoje não poluentes que poderiam ser incentivadas, só que muitas vezes você não tem no município a capacidade de atrair, a capacidade de planejar isso. E não existe, em âmbito estadual, existiu lá atrás, uma Emplasa, empresa metropolitana de planejamento, tá, que não existe, hoje está totalmente abandonada, tá, sem capacidade para fazer isso, tá, que poderia, na verdade, contribuir para municípios menores fazerem esse tipo de coisa. Criarem mecanismos, tá, para atrair investimentos, para ter trabalho e renda para essa população. Deputado, eu estou aqui dizendo o tempo todo que nós estamos num debate sobre a necessidade de revisão da lei específica da Guarapiranga, mas pelo que a gente já falou até aqui, na verdade não há necessidade de revisão. O que tem que ser feito tem que aplicar o que a lei determina, não é isso? Não tem que rever nada. Não é meio óbvio isso? Poderíamos resumir muito, não é grosseiro, não sei, mas poderíamos resumir que não há necessidade disso, mas há necessidade de aplicar a lei. E então, nesse tempo que passou, por que você fala de revisão? Porque essas leis, assim, como o plano diretor da cidade, ele fala em 10 anos e etc e tal, e essa lei específica do Guarapiranga era como se fosse um plano diretor, que ela estabelece regras para o cidadão que lá vai morar, ela estabelece regra para o Estado, e o Estado que tem que fazer essas regras ser cumpridas. Nós estamos fazendo a discussão da revisão, por quê? E tentar te explicar. Tem coisa na lei que não foi regulamentada. A lei aqui, às vezes a gente fala assim, fala lá de uma questão específica, mas ela não regulamenta, o Estado precisa regulamentar. A lei, normalmente, você faz a leitura lá de um artigo, mas ele não está regulamentado. Quem faz? Por exemplo, vamos dizer aqui, quem aprova loteamento segundo a lei Guarapiranga? É a CETESB, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e as prefeituras. Tá? Lá a lei estabelece lá que a determinada tipo de área o município pode fazer isso sozinho. Não regulamentou. Tá? Então, a regulamentação significa isso. Nós mandamos um requerimento ao secretário de Recursos Hídricos e mandamos também para todos eles que deveria ter políticas de ação em conjunto, essas secretarias afins, se tivesse uma política de fato pública, de Estado, definida, algumas secretarias teriam que funcionar junto às ações. Porque senão tem a polícia lá que faz a fiscalização. Tá bom, e onde tem a Secretaria do Meio Ambiente? Qual que é a ação que a polícia faz e o que o fiscal do meio ambiente faz? Então, nem isso tem uma norma que eles todos façam. É meio que solto, então precisa isso. A segunda questão é que quando você abre o debate da revisão, no meu ponto de vista, você desperta na sociedade um interesse maior e nós vamos poder discutir esses 11 anos da lei e tentar aperfeiçoar, talvez tirar coisas que foram colocadas que não deu para ser aplicado, ou aprofundar na discussão de quem, de fato, de uma política pública nesse sentido que possa fazer isso. Esse é o intuito da lei. Você vê que a resposta do secretário, ele é muito infeliz, ou pelo menos não deve ter responsabilidade com essa questão ambiental, que ele deixa uma resposta muito evasiva. Secretário de Recursos Hídricos? Ele fala que a lei é a iniciativa do Estado. Eu não estou perguntando de quem é a iniciativa da lei. A lei vai ser aprovada pela Assembleia. Eu estou dizendo que precisa fazer isso porque eu estou assistindo na minha região
as áreas continuam sendo ocupadas desordenadamente. Já falei aqui de imobiliária, que já foram até denunciadas, que estavam vendendo áreas onde não deveria vender, né? Às vezes a prefeitura... O Mauro lembrou uma instituição que nós tínhamos no estado de São Paulo, que era a Imprasa, que era uma empresa, que era pública, que dava uma assessoria muito boa. Já teve excelentes profissionais na Imprasa, que quando os municípios não têm condições técnicas, porque às vezes um município pequeno não consegue ter lá um corpo, um aparato técnico para dar conta dessa situação. Quem ia fazer? A Imprasa. Só que acabaram, o governo do PSDB acabou com essas empresas que auxiliavam, de certa forma, os municípios, mas ao Estado como um todo, né? Como estamos falando de política de Estado. Então, a discussão da lei, Mauro, acho que nós vamos ter que, é necessário fazer. Eu peguei o exemplo dos planos diretores, mas é bom a gente discutir, botar na roda a sociedade civil, colocar na roda o governo do Estado, né? E quem sabe desses debates a gente possa tirar medidas interessantes. Eu acho que já é tarde, nós estamos começando tarde, já deveria ter batido isso há muito tempo, porque está afetando de fato as nossas bacias. E eu estou assistindo e estou preocupado com algumas ocupações que nos preocupam. Queria só, para concluir aqui, acho que o Mauro falou numa questão de desenvolvimento. Quando nós fizemos o plano diretor em Imbu, nós estamos em 2001 e começou a valer em 2002. Nós estabelecemos a implantação de algum tipo de indústria, por exemplo, muitas logísticas foram para lá, para Imbu, e estabelecemos que ali 600 metros do eixo da BR poderia estar construindo lá uma porcentagem maior do que era. No meu entender, até onde eu participei, ela foi feita com muito cuidado nessa questão ambiental. Quero falar aqui de uma empresa, não vou fazer propaganda, mas uma das empresas que se instalou lá, que é uma das maiores, ela deixou a área, está lá, ela está preservando a área direitinho. E mesmo num sendo rural, o Mauro, na nossa cidade, uma época lá o prefeito colocou tudo urbano, que ela era rural e etc e tal. Daí criou-se uma lei que dá isenção até mais do que se você deixar rural. Então, quem preserva a área, ou seja, tem a questão do hortifruti que produz na região, ele tem até 100% de isenção do seu imposto, que é o principal, que é a questão do IPTU. Mas acho que se nós, para ser sério, para ser honesto, tem que discutir para os municípios a compensação do uso da água. Ou seja, essa discussão ela não pode ficar numa caixa preta, como é hoje no Estado, como falou o Guilherme. Você não sabe quanto paga, não sabe para onde vai esse recurso, se ele é aplicado ou não. Eu falei aqui de algumas prefeituras que eu já observei a atitude de alguns prefeitos com recurso de compensação ambiental, destinei esse recurso para outra finalidade que não tinha nada a ver com a recuperação do auxiliar da mata. Aqui, só vamos para o intervalo, a gente já volta em seguida com essa discussão. Estamos falando hoje sobre a necessidade de revisão da lei específica da Guarapiranga, que está em vigor no Estado há 11 anos. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando sobre os 11 anos de existência da lei específica da Guarapiranga. Guilherme, você queria falar sobre os instrumentos econômicos como solução para Mauro, eu acho que já que a gente entrou nessa seara, vale a pena a gente explorar as boas referências que existem sobre instrumentos econômicos pensando em soluções. E a gente não precisa ir muito longe, como no caso de Nova York, que o Mauro bem colocou, mas temos aqui na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais o caso do município de Extrema, que utiliza do mesmo mecanismo, né, que a gente chama de pagamentos por serviços ambientais, como uma forma de incentivo aos produtores, às pessoas que detêm aquela terra, para conservar aquela terra que é importante para a qualidade da água. Esse é um dos exemplos. Ao mesmo tempo, eu já li algumas avaliações que no caso aqui nosso, da Guarapiranga e da Bines, por conta exatamente da especulação imobiliária que o deputado comentou, esse mecanismo por si só não daria conta. E aí eu volto para aquilo que você falou, que seria o caso do próprio poder público comprar terras
para que ele mesmo detenha a propriedade daquela terra e preserve. É uma possibilidade. A gente tem que trabalhar com essas possibilidades para ver como é que qual seria a viabilidade dela. Outro exemplo bastante interessante que a gente vem pesquisando lá no IDS, o caso de Juiz de Fora. A conta de água e esgoto que cada morador da cidade paga, ela tem uma porcentagem de 1,5%, se eu não me engano, que é uma destinação específica para investimentos nas regiões de mananciais, que o próprio poder público elegeu como prioritário. Então eu acho que a gente, enfim, estamos usando aqui o caso da Guarapiranga e os seus 11 anos da lei, eu acho que a gente tem que começar a explorar essas possibilidades para pensar em soluções, porque a avaliação que a gente faz nesses 11 anos da lei é que, enfim, basta olhar a qualidade da água do Guarapiranga para a gente perceber que alguma chave tem que mudar. Ô Mauro, todos os anos, no mês de junho, vocês realizam lá no Guarapiranga o tradicional abraço à Guarapiranga. Reúne lá bastante gente, centenas de pessoas. Como é que vocês medem o nível, o grau de consciência que essas pessoas têm em relação ao problema de toda aquela região lá? Como é que as pessoas estão engajadas nas soluções? Tem aumentado, né? A consciência. Eu acho que no Brasil nós conseguimos, nos últimos 30 anos, aí, uma verdadeira revolução nesse aspecto, porque nós não tínhamos praticamente nenhuma consciência ambiental no início da década de 80, isso era muito incipiente, e hoje isso é muito forte. Então, o Abraço Guarapiranga, ele nasceu em 2006, a partir do seminário Guarapiranga 2006, promovido pelo Instituto Socioambiental, junto com a lei, e nos 100 anos da Guarapiranga. E era para ser algo episódico, era para ser em 2006 para comemorar os 100 anos da Guarapiranga e tudo mais, né? Só que a aceitação foi tão grande que se tornou anual. Aliás, eu aproveito aqui, Mauro, se me permite, convidar a população. Esse ano, 2017, o Abraço Guarapiranga vai ser no dia 4 de junho, véspera aí do Dia do Meio Ambiente, lá no Jardim Ângela e lá na Capela do Socorro, na Avenida Atlântica, no Parque da Barragem. Mas, enfim, voltando aí à sua questão e fechando a resposta, o próprio Abraço é um indicativo de que há uma preocupação muito forte da população com as questões ambientais e sobretudo com a água. E aí quero deixar uma outra questão, uma outra reflexão aqui, de que assim, nós temos inúmeros problemas ambientais, inúmeros, mas nenhum problema ambiental é tão grave, é tão sério, é tão urgente quanto a água. E é fundamental que a sociedade, que a Assembleia, que os governos se mobilizem para cuidar da água. Eu acho que é importante deixar isso, porque, enfim, cai num lugar comum. Sem água, não tem jeito. Não tem vida. Não tem vida. Deputado Geraldo Cruz, o Executivo deve enviar aqui para a Assembleia Legislativa esse projeto de lei da revisão, né, de todo esse trabalho, que foi feito em 2006 por aqui. Qual que é a sua expectativa, não só a sua, mas também do deputado Enio Tato e do deputado Jorge Caruso, que são outros parlamentares que estão envolvidos com todo esse trabalho? Na verdade, eu já ouvi aqui outros deputados também preocupados, até na região tem mais deputados, mas nesse momento foi uma iniciativa. Partiu de nós, depois o deputado Caruso também se juntou, e aí acho que é muito bom isso, porque nós não estamos fazendo uma discussão política ideológica, estamos fazendo uma discussão política de uma política que tem que ser determinada pelo Estado, tem que ser regulamentada pelo Estado e tem que garantir essa questão, como o Mauro estava falando, da questão da importância que é a água na vida da humanidade. E nós ainda somos um dos que mais possui esse bem. Mas do jeito que vai, se a gente não cuidar direitinho, nós vamos perder esse bem precioso que é a água para todo cidadão. Agora, também falamos aqui sobre a questão do desenvolvimento. Eu entendo que é possível desenvolver a região com tanta coisa, nós falamos aqui numa ou duas experiências que o Guilherme está colocando de outras cidades, mas se você discutir com a comunidade e fazer um bom debate, com transparência das coisas, o que precisa do Estado,
é dar transparência às suas ações. E o cidadão não tem transparência, especialmente em São Paulo. Do Abraço Guarapiranga, que eu já participei de alguns, lá está tão interessante, porque não está envolvendo só, vamos dizer aqui que há uns anos, né, Mauro, você poderia ser taxado de ecologista, essas coisas todas. É a população, lá tem a comunidade mesmo, o povão mesmo, vai para lá, tem algumas comunidades que vai em peso, depois termina com um ato bonito lá, até ato ecumênico, já se encerrou isso com ato ecumênico, então você está envolvendo a sociedade. Então hoje não está mais essa discussão que a gente precisa, não, todo mundo, eu acho que a maioria da população já absorveu essa ideia de que é importante o meio ambiente, tá certo? Pela questão, especialmente a questão da água, e falta para o gestor público criar políticas e fazer com sinceridade, com seriedade, mas também com honestidade, com transparência, né? Fazer essa ação que foi feita na época da Prefeitura de São Paulo. Ela é importantíssima, né? Quando foi criada a agricultura familiar, Mauro, quando o governo Lula criou esse projeto de agricultura familiar, se nós fosse um povo que levasse as coisas boas a sério, todo município estava trabalhando com essa questão da agricultura familiar. Quem sabe nós estaríamos produzindo coisa melhor para a nossa população consumir e preservando nossas áreas. Então precisava ser investido nisso, nos municípios também investir. Queria falar uma coisa aqui, que não vai dar tempo de nós debater hoje. Eu não concordo que o Estado tem que comprar a área, não. Eu acho que a gente tem que ter outras compensações para a área que não seja necessariamente o Estado como propriedade. Porque o que acontece? Onde é que nós temos as maiores invasões? Foi quando o loteador foi lá, fez o loteamento clandestino e deixou aquelas áreas lá para a área de reserva. Onde que essas áreas são ocupadas e são viradas as costas para elas, e ela é um grande problema. Queria dizer também que eu acho que é importante, do meu ponto de vista, o problema de moradia não é por causa do meio ambiente. O problema de moradia não resolve ocupando área desordenadamente, não resolve deixando a imobiliária vender terrenos baratos para as pessoas acharem. Isso não resolve. Isso é paliativo, que as pessoas vão morar num lugar onde não tem condições de infraestrutura adequada, eles vão estar fazendo mal a eles mesmos. Então, o que resolve o problema de moradia é a política séria de moradia, como podemos falar aqui do projeto Minha Casa Minha Vida. Foi feitas várias casas, por exemplo, em Bugaçu foi feito, em Imbu foi feito, e todas elas foi garantida a questão ambiental, sem que para isso fosse destruído o meio ambiente. E ficou em torno, aquelas pessoas que lá estão morando, em torno deles está a mata lá, e eles não estão poluindo. Então, o que falta é seriedade nas políticas públicas, tanto de habitação e quanto nas políticas de saneamento. Tem metas, Mauro, que não vai dar também para falar, mas eu quero deixar lembrado aqui. O governo federal estabeleceu metas para a questão de saneamento no Brasil inteiro. São Paulo é um dos que não vai cumprir, mas nem 10% da meta que foi estabelecida. É costumeiro de São Paulo não aceitar políticas que vêm em conjunto com os antes-federais. Parece que é uma prática que ele só quer fazer sozinho. Então ele acha que estabelece um plano nacional de educação, o Estado quer ter o dele próprio e não segue o plano nacional de educação. Estabelece um plano de recursos hídricos, o Estado de São Paulo não faz o que deveria fazer. Então é difícil isso. Nós vamos alertar a população, é disso. Vai ter que ser o Estado que faça. Quando eu disse aqui que as regiões metropolitanas e a região que foi criada aqui pela Assembleia, ela foi criada uma região que não tem recurso. Você olha no orçamento do Estado, nem fala de região A nem B. Então, isso não interessa. Tem conselhos da região, está discutindo lá, mas está... E o recurso para aplicar? Não, está no Estado, ou então aquele que é do município está no município, ninguém abriu mão. Então, nós não fizemos ainda uma discussão mais séria, madura, dizer, olha, vamos fazer o orçamento, destinar isso, o recurso do orçamento tem que estar dizendo que vai recuperar a área da represa Guarapiranga, vai recuperar a Biles, vai fazer investimento para ter mais água, mais aproveitamento de água das chuvas, que a gente não tem nenhuma política nesse sentido no Estado de São Paulo. Então, é isso que precisa fazer, e é esse debate que nós vamos fazer na lei específica. Eu espero que nós possamos avançar. Eu não quero tirar nada que foi bom da lei, pelo contrário, na minha vontade é melhorar, deixar a lei melhor aperfeiçoada e fazer já sair daqui regulamentada, porque se esperar do Estado, parece que não sai regulamentação. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Nós falamos hoje sobre a necessidade de revisão da lei específica da Guarapiranga, que está
em vigor desde 2006, completando, portanto, 11 anos de existência. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, o endereço aparece aí para você no seu vídeo. Tchau e até o próximo tema.